segunda questão desta revisão para o vestibular, apresentando questões da FUVEST principalmente, é esta aqui. Quantos compostos diferentes nós temos nesta lista de fórmulas? Quantos compostos diferentes? 6 compostos? Bem, tudo está na numeração. Há uma lei de menores números. Quando você estabeleceu uma numeração numa cadeia carbônica, naturalmente, você sabe que tem que começar pela extremidade mais próxima do que é mais importante. O grupo funcional, a insaturação, a ramificação. E procura sempre a cadeia mais longa. E se tiver possibilidade de empate, você procura aquela que tem mais ramificação. Mas, se a cadeia for fechada, você continua com a lei, menores números. Para serem menores números, por exemplo, eu posso começar ou por esse BR, ou por aquele BR, e continuar procurando a sequência em que os números sejam os menores possíveis. Então, tenho a situação 1, 2, 3. No segundo desenho, eu já não posso mais começar aqui por cima. Porque se eu começar por lá, onde é que eu vou encontrar o próximo? No número 3. Eu também não posso começar por aqui, porque a quantidade de números serão altas. Resumindo, se a regra é de menores números, este é o número 1, este é o número 2, esse é o 3 e esse é o 4. Se no primeiro caso eu encontrei 1, 2, 3, no segundo caso eu estou encontrando 1, 2 e 4. Então eu diria, respectivamente, 1, 2, 3, tribromobenzeno, diria 1, 2, 4, tribromobenzeno, e nesse caso, qual é o número 1? O número 1 tem que voltar a ser esse. E a sequência não pode ser esta. Tem que ser a sequência dos menores números. Então, o terceiro desenho está me apresentando novamente o 1, 2 e 4. Portanto, este ou este são repetições, não são compostos novos, porque a posição dos números deu igual. Esse também, como esse, é o 1, 2, 4, tribromobenzeno. O seguinte, comece por onde eu comece, eu tenho que na sequência procurar os menores números, e por onde eu comece vai dar igual. 2, 3, 4, 5. Esta situação será a situação número 1, número 3 e número 5. 1, 3, 5, tribromobenzeno. Esta estrutura é enganadora. Você está numerando, seguindo os menores números. Se você começar por cima, você terá o 1, 2, 3, 4. Mas, se você começar por este bromo, você terá 1, 2, 3, 4. Então, a soma dos números, no primeiro caso, começando por aqui, eu tinha falado 1, 3, 4. O total vai me dar 8. Enquanto que se eu começar por aqui, eu tenho na posição 1, na posição 2 e na posição 4. A soma vai me dar quanto? 7. Então, qual é a regra dos menores números? A regra dos menores números me manda dizer que esta é a numeração correta. O composto trata-se, portanto, do 1, 2, 4 tribromobenzeno. O último, na nossa situação, você percebe que já é uma repetição desse caso. E nós podemos começar por onde quisermos,
Para fazer diferente, eu posso começar por esse. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse composto é o 1, 3, 5. Na verdade, para quem conhece o que eu vou dizer, torna-se uma brincadeira. Um composto orgânico aromático que seja tri-substituído, se ele é tri-substituído, vai dar 3 possibilidades. Só tem 3 possibilidades se houver a substituição 3 vezes, que é a posição chamada de simétrica. A situação chamada simétrica é aquela que, como a palavra diz, mostra simetria. E é a situação 1, 3, 5, aonde os ligantes estão separados por 1. Encontro a mesma situação simétrica aqui, ó, 1, 3, 5. É uma posição em que os bromos estão simetricamente colocados. Uma segunda possibilidade é a posição vicinal. Vicinal. Vicinal lembra a palavra vizinho. Quando eu tiver 3 substituintes, a situação ela se chamará vicinal e será 1, 2, 3. Muito bem, nesse caso, dos exemplos dados, só um apareceu na posição vicinal. E, finalmente, qual é a terceira maneira? A terceira maneira é a maneira 1, 2, 4. A 1, 2, 4, essa posição 1, 2, 4 é chamado de assimétrica. Assimétrica. Então, não faz parte da pergunta assimétrica. Não faz parte da pergunta, mas substituir 3 vezes no anel aromático, eu tenho só 3 possibilidades. Então, a pergunta que foi, quantos compostos, você já poderia responder 3. Tem a possibilidade simétrica, que é a possibilidade 1, 3, 5, que está repetido. Tem a possibilidade vicinal, que é na sequência, que apareceu só esse, e tem a possibilidade assimétrica. A palavra assimétrica quer dizer sem simetria. Você pode fazer o que você quiser. Os números serão sempre 1, 2 e 4. Então, respondendo a FUVEST, quantos compostos diferentes? 3 compostos diferentes. Continuando a uma pergunta, que tipo de isomeria esses 3 compostos diferentes fazem? Eles fazem isomeria, eles têm a mesma quantidade de átomos, têm a mesma forma molecular. Onde é que está a diferença? Não é na função química, eles são aletos. Aletos é quando tem flúor, cloro, bromo e iodo, um halogênio, ligado ao marila ou alcoíla. Bom, eles têm a mesma função. Se a função química é igual, qual é o segundo ponto? Cadeia carbônica. A cadeia carbônica, ela é igual, ela é aromática para os 3. O terceiro ponto é a posição. Aonde que está a posição dos 3 radicais? Em situação vizinha, vicinal, que é 1, 2, 3, na posição assimétrica, na posição simétrica, 1, 3, 5, e na posição assimétrica, que é a posição 1, 2, 4, de cima para baixo, de cabeça para baixo, de cabeça para cima, tanto faz. Então, a isomeria, no caso, é a isomeria plana de posição. Questão seguinte, a diferença entre os isômeros planos, onde é que está a diferença entre os isômeros planos? A diferença não está no peso das moléculas, porque se a fórmula molecular é igual, o peso da molécula é igual. Bem, onde que estará? A diferença está na massa? Não, porque a fórmula é igual.
A diferença está no tipo de ligação. As ligações são todas covalentes. Na orgânica é covalente. Tem diferente tipo de ligação? Não. A diferença está na natureza dos átomos? Não. Os átomos que participam dessa química são C, H, O e N. Eventualmente um enxofre, eventualmente um outro diferente. Bom, claro, a diferença estará onde? Estará na distribuição dos átomos. O arranjo, como é que os átomos se arranjaram? Tem uma palavra muito usada atualmente, a diferença está na configuração dos átomos. Questão número 4, invocadinha esta, também da FUVEST. O desinfetante fenol, aquele que tem OH diretamente no anel aromático, e o veneno de traças, todo halogênio, ele é perigoso. Veneno de traça, nesse caso, é o diclorobenzeno. A posição do diclorobenzeno é 1, 2, 3, 4. Tá certo? Então, eu tenho a posição 1, 4. Poderia ter o cloro na posição 3. 1, 3. E poderia ter o cloro na posição 2. Já estou respondendo a pergunta. O desinfetante fenol e o veneno de traças de cloro, 1,4 de clorobenzeno, tem as seguintes fórmulas. Escreva possíveis isômeros de posição. Quais são os possíveis isômeros de posição? Se, aqui em cima eu te dei uma dica, se o benzeno for trissubstituído, tem 3 possibilidades apenas. Se o benzeno for disubstituído, tem 2 possibilidades apenas. A possibilidade que leva o nome bomboso orto, a possibilidade bombosa meta e a possibilidade que apareceu, que é a posição para. Essas palavras substituem os números. Bom, lamentavelmente, para o primeiro, não há possível isômero de posição. Aonde eu colocar o OH, obrigatoriamente, será posição número 1. Se eu colocar o OH aqui em cima, ali em cima vai ser o número 1. Então, escreva os possíveis isômeros. Então, lá vou eu. Os possíveis isômeros são aquele que tem cloro na posição 1, 2. Qual é a posição 1? É o biquinho aqui em cima? Não. Qual posição 1 é qualquer uma. É a posição orto. Esse aqui é o orto de clorobenzeno. Qual é um seguinte possível isômero? É na posição 1, 3. Só para invocar, vamos colocar aqui, ó. Opa, 1, 3, então. Esse eu já fiz o 1, 4 de novo. Eu quero que seja este e este. Pronto. Qual é a posição desses dois? A posição desses dois é 1, 3, que se chama de meta. Esse é o possível isômero de posição. É o meta-diclorobenzeno, ou 1, 2, 3 de clorobenzeno. E o outro que está lá. Então, os possíveis isômeros são só esses dois. Benzeno não tem isômero, e esse que é o para tem o isômero orto e o isômero meta. Você pode inventar o que se inventar, mas vai redundar nessas 3 possibilidades.